Como eu percebi que tem muito erro, na verdade não são erros, né? Na verdade são dúvidas relacionadas a como que trabalhar com os IPs da AWS, né? Não é diferente do que a gente já trabalhava em sala de aula com VirtualBox. São somente aplicar alguns conceitos que você já tem e por algum motivo vocês acabaram meio que esquecendo, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Eu estou em casa e vou acessar a AWS. A AWS está aqui, é um servidor, vamos dizer assim, né? Que na verdade esse servidor, eu não acesso esse servidor, na verdade eu acesso uma instância, né, da AWS. A AWS. Eu acesso uma instância dele. O que é essa instância? É nada mais do que máquinas virtuais que ele cria para mim dentro dos servidores dele, né? E essas máquinas virtuais, que vocês já criaram algumas, a AWS chama de instâncias. E realmente, relacionado à computação na nuvem, o que seria uma instância, né? Uma instância é um pedaço, vamos dizer assim, do meu servidor, que eu estou subindo como se fosse um serviço, né? É tanto que vocês viram que a gente não precisa instalar, a gente só escolhe o servidor que a gente quer. Então vocês criaram uma instância Linux, nossa senhora, Linux, onde eu pedi que serviços? DNS, web porta 80 mesmo, né? Seguro, sem ser, não seguro, né? HTTP só, e FTP. Também não pedi seguro, somente o normal. Beleza. Aí o que acontece? A AWS te deu um IP que a gente chama IP privado. Então esse IP, por exemplo, pode ser 172.168.0.112, 121. Beleza, esse IP é interno, né? Como que eu vou me comunicar, se você está na sua casa, como você vai se comunicar com a AWS, né? Como que você vai fazer essa comunicação, né? Através do quê? Da nuvem. Através da internet, né? Você vai estar ligado através da internet nessa máquina da AWS. O que seu provedor te dá para você poder acessar essa máquina na AWS? O que seu provedor te dá? Ele te dá um IP público. Então, você tem um IP público aqui, ó, vinculado aqui. Um IP público. E através desse IP público você consegue se comunicar com qualquer um que estiver conectado à internet. Também, no caso da AWS, a AWS também tem um IP público. Aliás, ele te forneceu da sua instância também um IP público. Então essa instância também tem um IP público. Está lá no dashboard da AWS. Então, ele tem também um IP público. E vamos supor que o IP público que ele te forneceu é o, sei lá, 200.8.1.2. Esse IP público que ele te forneceu. Então, como que você vai acessar essa máquina aqui? Através desse IP público. É tanto que quem acessou as máquinas virtuais já viu que precisou desse IP público para acessar. Não é esse IP. Esse IP não tem como eu configurar. Então, vamos supor que você tem um colega aí que quer testar para você. Então, ele está lá na casa dele, que vai testar. Aí ele vai pegar a máquina virtual dele. Aliás, ele vai pegar a máquina dele e vai conectar a internet. Quando ele conecta a internet, o provedor dele também vai dar um IP público para ele. Por isso, vocês conseguem conversar por um chat ou qualquer aplicativo aí de troca de mensagem. Ele também tem um IP público aqui. Agora, como que ele vai testar os seus servidores? Você não pode passar para ele esse IP aqui. Não vai adiantar nada. Porque esse IP é só válido dentro dos servidores da AWS. Então, dessa maneira, você tem que passar o que para ele? Então, o IP privado. Aliás, o IP público.
que é esse 200.8.1.2, não o privado, que é esse aqui. Ok, se você passar esse aqui para ele, e ele tentar acessar o servidor web, ele vai conseguir acessar somente a primeira tela do Apache lá, que é a tela que quando você não está usando diretor virtual, né? Então o que tem que ser feito? Então na verdade você tem que falar para ele, como esse DNS aqui não é um DNS válido no mundo, é só um DNS que a gente está fazendo para teste, então ele não é reconhecido na nuvem, na internet. Então o que você tem que fazer para seu colega conseguir testar, ou seu professor ou qualquer outra pessoa? Passar para ele o seu IP público. E o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que configurar o DNS dele. Vai falar assim para o DNS: ó, DNS, resolve os nomes através desse IP aqui. Então ele vai configurar aqui dentro o DNS dele para resolver pelo IP 200.8.1.2. Beleza, resolveu por esse IP. Então na hora que você der um ping aqui, por exemplo, você criou aqui o www.joão.com.br, quando ele der um ping em joão.com.br, ele não vai achar. Porque ele vai chegar no 200.8.1 e não vai achar. Por quê? Porque dentro do servidor DNS você deve ter feito, isso a maioria está fazendo, coloca lá www e aqui põe um IP privado. IP privado. Ou seja, esse IP aqui. Aqui ele vai traduzir para 172.168.0.121, mas esse IP ele não conhece. Ele só conhece os IPs da casa dele e os IPs aqui da internet, não o IP interno aqui da AWS. Então, o que IP que você tem que colocar aqui? Tem que colocar o IP público, no caso, o 200.8.1.2. Aí sim ele vai conseguir resolver, vai falar, agora eu sei quem que é o 200.8.1, e ele vai saber quem que é o www.seudomínio.com.br. E aí você resolveu o problema do DNS, que a grande maioria está tendo esse problema. Relacionado à web, eu não vi problema nenhum relacionado à web. Então eu acho que todo mundo está indo bem. O FTP também tem um problema, né? O problema do FTP também é relacionado ao IP público. Dentro das configurações do ProFTPD tem uma configuração, aí eu vou deixar para vocês pesquisarem para não deixar tudo mastigado, né? Tem uma configuração onde você fala, para eu sair para o mundo eu tenho que sair por esse IP. Para eu ir para o mundo eu tenho que ir por esse IP. Ou eu estou usando uma conexão NAT e eu tenho que usar esse IP para saída. Que IP? O IP público. Então é uma das coisas que o pessoal está errando, é isso. Outra informação que é muito importante é relacionada à comunicação entre cliente e servidor, que eu acho que muitos de vocês acabaram esquecendo. Então, numa comunicação cliente-servidor, não sei se vocês vão lembrar disso, o cliente ele faz uma requisição. Se eu estou trabalhando aqui com FTP, qual que é a porta de destino aqui nessa requisição? O deport. Como é FTP, eu sei que o deport é a porta 21. Beleza. O meu servidor ele vai fazer o quê? Um response. Ele vai responder o meu cliente. Com qual porta de destino? Qual vai ser o deport? Não sei. Pode ser qualquer porta alta, ou seja, da 1024, pode ser aqui, da 1024 até 65.535. Então, o que eu estou fazendo para o DNS, Web e FTP funcionar aqui na AWS? A AWS tem toda uma estrutura aqui, antes de chegar no meu servidor, relacionado com vários servidores, e um deles deve ser o Firewall, que está
bloqueando ou permitindo essas informações. Então, lá no meu Fire eu tive que liberar 53 para o DNS, a 80 para a web, e agora eu vou ter que liberar 21. Só que a volta dele, ele volta em portas altas. Ele não usa uma porta só. E como o FTP eu trabalho com muitos dados, eu preciso informar para ele essas portas que ele vai usar. Então o que acontece? Se vocês repararem lá no AWS, se você pegar na lista de políticas de acesso, tem lá especificado para DNS, então você não precisa configurar na mão, tem para web seguro, SSH e outros serviços, mas não tem para FTP. Porque justamente por causa disso aí, porque você pode configurar isso. Então lá no FTPD dá para você configurar algumas portas para ele usar. Não todas, porque senão você teria que criar uma regra para liberar todas as portas no TCP. Então lá no ftpd.conf você vai configurar algumas portas para ser usadas. Pode usar, por exemplo, da 1024 a 1050. E no AWS, no Fire da AWS, você libera essas portas aí. Então eu acho que é isso que está dando mais erro. Bom, acho que é isso. Se tiverem mais alguma pergunta, me avisem, que aí eu vou tentar condensar todas as perguntas numa aula. Via chat não tá muito bom as dúvidas, né? Porque a gente não se encontra, tem muita gente pedindo, né? Perguntando sobre, e como eu estou com um turno também de desenvolvimento, então eu acabo às vezes até misturando as coisas. Mas eu acho que aqui deu para vocês entenderem, né? Repare que eu não estou falando nada de como funciona a AWS. Eu estou mais falando sobre como que é a estrutura de IPs públicos e privados. É só o conceito de IP público e privado. Não tem nada relacionado diretamente com a AWS, mas sim com esse tipo de conceitos de IP público e IP privado, que tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Beleza? Acho que é isso. Qualquer coisa estou no Discord tirando as dúvidas. E é isso, pessoal. Tá? Acho que não estou lembrando de mais nada aqui relacionado a isso. Já postei um vídeo de como fazer o teste, né? Então quem deve ter percebido, quem viu o vídeo já percebeu como que pode ser feito o teste. E é isso, pessoal. Valeu!